Estamos ao vivo, graças a Deus, nessa edição especial e hoje com um amigo muito querido, muito especial. Vamos entrando, gente. Ai, que legal. Eu resolvi fazer essas lives por aqui porque... Oi, Andréia, tudo bom? Por causa da Andréia. A Andréia me convidou para fazer uma live alguns dias atrás e eu achei muito legal, porque a gente está vivendo nesse momento totalmente inédito na nossa vida, né? Tá dando para ouvir, ideia direitinho? O microfone está funcionando dessa vez? Ó, a Aline aí também. Oi, Aline, como é que estão as meninas? Tudo bom? Ai, gente, obrigada por estar aqui, viu? E hoje nós vamos trazer um amigo muito querido, um colega que eu conheci num curso que eu fui fazer. Obrigada, Deia, pelo feedback aí do Sol. E a Deia, semana passada, semana retrasada, né? A gente fez uma live, falamos um papo super gostoso. Foi muito gostoso, né, Deia? Porque fazia tempo que a gente não conversava e foi muito bom. E esse momento inédito que a gente está vivendo, né? Essa pandemia, todo mundo numa situação doida para conhecer esse amigo. Já. Essa situação que a gente está vivendo, todo mundo em confinamento, né? Um grande BBB mundial e as pessoas não estão acostumadas com isso, né? Estão tendo muitos problemas em lidar consigo mesmo, em lidar com essa situação nova. E não só com os desafios que são inerentes à própria crise em si, os medos relacionados à própria saúde física, né, de adquirir o vírus e ficar doente e de repente não ter aí a assistência que a gente precisa, quanto a questão econômica que também está sendo impactada por toda essa situação, mas principalmente essa questão de estar em casa com os nossos mais amados. Ó, a Deia, meu amigo também. Ah, eu já ouvi essa piada, Deia. Mas é gente boa, você vai gostar de conhecer também, viu? Deixa eu até ver se ele tá aqui, vamos ver. Ah, ele aqui, ó, deixa eu chamar meu amigo. Gente, é a primeira vez que eu tô fazendo live assim. Vamos ver se dá certo, se é assim que brinca. Já chamei meu amigo, vamos ver como que é. Aí ele entrando. Diga aí, meu amigo Francisco. Tá me Como é que vendo? você tá? Tudo bem, Val? Não Boa tô te tarde. ouvindo, Fran. Tá me vendo ou não? É que a minha imagem Mudou, travou. mudou a câmera pro outro lado. E agora? Aê, tô te vendo, mas não tô te ouvindo. Tem um monte de amigos meus que estão querendo saber quem é você. Ó, o Júlio. Oi, Júlio, tudo bom? Deixa eu só ver aqui. Peraí que o Fran tá ajustando lá o microfone dele para falar com a gente. Enquanto isso, vou terminar de contar a história que eu estava contando, Fran, de como é que eu comecei. Essa é a minha segunda live pelo Instagram. Tô ficando chique, né? Minha mãe fala que agora eu virei uma blogueirinha. Eu acho muito engraçado ela falar isso. Semana retrasada, não lembro agora, que dia que foi a ideia? Comenta aí. Que a gente fez uma live. Essa minha amiga de mais de 10 anos me convidou, Val, vamos fazer alguma coisa? Porque tá todo mundo assim perdido, sem saber o que fazer, todo mundo muito apavorado. Vamos ver se a gente ajuda de alguma maneira? Ela também foi chefe escoteira, então esse negócio de ajudar os outros está meio na veia assim também. Fala, Fran, deixa eu ver se agora o microfone está funcionando. Oi, tá me ouvindo agora? Ah, mas espera aí um pouquinho. Não vai funcionar mesmo para mim, porque eu tô acostumada a usar o microfone sem o fone. Então nunca vou te ouvir. Olha que beleza. E Fala de agora? novo. Tá ouvindo? Claríssimo! Ai, acho que precisa ligar o botão para funcionar, né? Ah, vou saber. Terça da semana passada, né, Deia? Isso aí. Ô, Fran, então agora sim, fala quem é você. Então, para quem não me conhece, eu sou Francisco Araújo, só deixa eu diminuir o som. Eu sou Francisco Araújo, né? Fico à frente da página Mente Calma. Eu e a minha esposa somos produtores aí de conteúdo para quem está seguindo a nossa página. E a gente trabalha com saúde mental. A gente trabalha com conteúdos para acalmar a mente do pessoal,
de quem está muito estressado, ansioso, depressivo por algum motivo, principalmente a ansiedade, né? E desbloquear também essas obstáculos emocionais que o pessoal passa nesses momentos mais difíceis. E com isso, com esse processo, conseguir acessar e também desbloquear o potencial que a gente tem escondido dentro da gente, né? Existem ferramentas para isso, é para isso que a gente está também usando marketing digital e tem como missão aí atingir o pessoal nessa área que precisa de muita atenção, né? Muita atenção nesse marketing digital, na internet, afinal de contas, no tradicional, os caminhos que a gente já conhece já não são tão difíceis assim de se acessar. Imagina aqui na internet falar sobre essas questões mais complexas, assim, que envolvem a nossa mente. Mas esse sou eu. Eu moro em Itajaí, Santa Catarina, sou catarinense, né? Talvez Ah, que legal. vão perceber É que bom saber disso, Fran. Minhas duas irmãs moram em Florianópolis. E aí eu passo aí perto da sua terra a cada 2 anos no Natal. Porque um Natal é na casa do marido, um Natal é na casa da família da esposa, né? E sim, é interessante porque, por exemplo, a Andrea, que começou essa história de live na minha vida, costumo dizer, né, que Deus deixou as minhas irmãs irem lá para Santa Catarina, bem longe fisicamente, mas deixou perto de mim algumas outras irmãs, e a Andrea é uma delas, né, uma das mais queridas. E eu acho que esse contato, né, da gente ter as pessoas perto da gente, mesmo que não seja fisicamente, é o que dá um pouco de sanidade mental para a gente, né? E hoje a gente escolheu esse tema. O Fran também resolveu fazer essas lives. Ele criou um programa especial para isso, né, Fran? Uma mão lava a outra, é isso que chama seu programa, né? isso foi esse o nome que a gente deu para esses momentos aí bem legais por causa da Acho colaboração mesmo. Essencial, né? Essa questão de um ajudar o outro, se apoiar, e compartilhar perfeito. conhecimentos assim que podem sim sempre melhorar em conjunto, né? Incrível. E a gente escolheu o tema de hoje, como a percepção determina a comunicação com o seu filho adolescente. Porque o pessoal sabe, né? Eu tenho trabalhado com mães de adolescentes, principalmente porque tive aí uma experiência como mãe aos 15 anos de vida, né? Já tenho 3 netos, Fran. Não sei se eu já te contei isso. 3 netos. Acho que não. 3 netos. A mais velha já está lendo, já fez 7 anos. E essa produção, assim, é porque comecei muito cedo, né? Então, eu tive uma adolescência aí conturbada por conta disso. Depois, eu tive muita dificuldade em lidar com a adolescência do meu primeiro filho, que já está com 32 anos e estava aí agora mesmo, não sei se ele ainda está. Fala oi para a mamãe se você tiver aí, filho. E tem uma mais novinha, está com 19 anos. E eu faço um trabalho voluntário, que foi onde eu conheci essa minha amiga Andréia, junto ao Sim. movimento escoteiro. Eu sou chefe de escoteiros voluntária, faz 20 anos que eu lido com adolescente. Então começou a acontecer assim, das mães virem me perguntar, chefe Val, o que eu faço com essa criatura, né? Porque veio assim, uma nave espacial. Mas eu voltei. Falhou, voltou, Voltei. voltou. Você chegou a ouvir o que eu te perguntei? Não, a pergunta não, só que você estava falando do escoteiro e tudo Do mais. escotismo, que é esse negócio, né, de ajudar, a gente tem meio assim, como uma missão, ajudar o próximo, né? Sim. E eu estava dizendo, que eu estava perguntando para você, na sua área, né, de ajudar o pessoal com essa questão da saúde mental, como é que é essa situação assim, de percepção? Porque eu tenho procurado mostrar para as mães que, de repente, que dependendo de como ela olha para a situação, né, de como ela interpreta a situação que ela está vivendo junto com o filho adolescente dela, o resultado pode ser um ou pode ser outro. Né? E aí eu estava perguntando no seu caso, né, nesse
mundo que é um universo totalmente paralelo mesmo, né? Quem não convive com problemas de saúde mental tem muito preconceito, muita coisa que não tem nem ideia, né? É um universo que a gente desconhece. Como é que é essa questão de percepção para você? A palavra percepção, o que significa? De onde que vem isso? O que é percepção no seu mercado? Pois é, Vá, hoje a gente tem visto cada vez mais estudos nessa área da saúde mental, porque até 20, 30 anos atrás não havia uma preocupação tão profunda com doenças da mente, com complicações mentais, e sim com o corpo. Mas isso tem total ligação com a nossa história, a gente até entende muito bem o porquê disso, né? Antes, um braço amputado atrapalhava muito mais a rotina do trabalhador, do ser humano, né? Do que, às vezes, algo que não se compreendia muito, que eu colocava alguém na cama durante alguns dias, depois voltava. Mas, em resposta à tua pergunta sobre a percepção, né? Hoje, entende-se a percepção como se fosse uma lente. E aí eu estou fazendo essa comparação para ficar mais simples, né? Não quero dar nenhuma resposta aqui científica ou mais aprofundada, mas em outras palavras, percepção é como se fosse a nossa lente. Para quem usa óculos ou usa lente, deve entender muito bem qual é a função. Então, o que acontece? A gente forma a nossa percepção ao longo da nossa existência, da nossa vida, com as nossas experiências, com a nossa história, com o nosso contexto, as nossas. Então, forma como essa lente, esse óculos, né? Como é que eu posso dizer? A cor da armação desse óculos, o formato do óculos, se ele é redondo, quadrado ou não, ela vai se formando ao longo da nossa vida diante dessas questões. Então, como cada um tende a ter o seu óculos, a sua lente, a sua forma de ver o mundo, assim também a percepção. Tanto é que, diante de uma mesma situação, de um mesmo problema, pessoas diferentes têm visões diferentes a respeito da mesma questão. Até tem uma imagem que eu já usei, eu acho que é bem simples de entender a partir daí o que é a percepção, que ela mostra um número 6, né? O número 6 visto de um lado representa o número 6 por causa da voltinha dele e tudo mais, mas a pessoa, se tiver do lado oposto, vai ver um número 9. E é o mesmo Eu número. sempre lembro essa imagem. É a mesma imagem, né? Ele desenhado no chão, se tem alguém em pé desse lado, outra pessoa em pé desse lado, e o 6 está desenhado no chão, né? Quem olhar de um lado vai ver 6, mas quem olhar do outro lado vai ver 9. E os dois estão certos, isso que é maluco, né? Isso, os dois estão certos, isso mesmo. Então, essa é uma forma simples de a gente entender a base do que é a percepção. Ela é algo individual, que é formado ao longo da nossa vida, e que é muito influenciada pela forma como nós digerimos o que nos acontece através dos nossos pensamentos, da forma como a gente lida com as nossas próprias emoções, dos objetivos que cada um tem, enfim, toda a nossa. Imagina como cada ser humano é complexo, assim também pode ser a percepção. Por isso que a nossa mente é responsável por administrar toda a nossa percepção, né? Ela pode muitas vezes, com a percepção do mundo, criar grandes problemas, coisas assim, ou simplificar grandes problemas. É mais ou menos por aí que a gente começa. Parece que você estava na live com a Deia na segunda-feira, na terça-feira passada, Fran, porque a gente falou exatamente isso. Eu dei um exemplo de uma vez que eu cheguei em casa e a minha torneira faz mais de 10 anos isso, tá? Mas a minha torneira do jardim, aquela que a gente põe para aguar as plantas ali, ela tinha quebrado. E por causa disso, porque a torneira quebrou, eu sentei na calçada e chorei copiosamente. O que leva uma pessoa a chorar? Porque um objeto que custou menos de 10 reais, depois que eu fui no lugar lá, comprei, custou menos de 10 reais, por que uma pessoa chora, né? Reage com essa intensidade por causa de uma coisa tão banal? Justamente por causa da percepção. Eu estava naquele momento enxergando que estava tudo dando errado. Tinha um monte de coisa que tinha dado errado, que não tinha saído como eu esperava, que não era como as minhas expectativas estavam clamando, né? E aí, quando eu cheguei em casa e a torneira quebrou, para mim foi a gota d'água que me fez transbordar, literalmente.
Fiquei ali, né, inundando o planeta com lágrimas por causa de uma torneira. É bem isso que você falou. E eu achei interessante você trazer essa analogia do numeral 6 desenhado, né? Que dependendo da perspectiva de uma pessoa ou da outra, pode ser uma coisa ou outra, né? E ambas estão certas, porque uma das coisas que envolvem a comunicação de mães com filhos adolescentes, uma das bases que eu tenho para essa comunicação é a comunicação não violenta, que foi, né, idealizada pelo Marshall Rosenberg. Marshall Rosenberg, ele foi um psiquiatra que morreu, norte-americano, ele morreu faz pouco tempo, relativamente, né? E ele foi idealizador dessa linguagem, ele chama que são idiomas diferentes, né, que são falados. E que nessa linguagem nova da comunicação não violenta não existe certo ou errado, porque certo ou errado é o resultado do julgamento, né, que a pessoa faz, da análise, do diagnóstico que a pessoa faz ao interpretar um fato. O fato é um numeral desenhado no chão. Uma pessoa interpreta 6, a outra interpreta 9. E aí a gente vê países entrarem em guerra, porque ambas se julgam corretas e querem impor sobre a outra a sua verdade e o seu senso de certo e errado. E quando eu falo isso para as mães, algumas piram, falam, como assim não tem certo e errado? Né? Para que eu nasci então? Para que eu sou paga por Deus? Por que eu recebo salário de Deus para ser mãe se não tem certo e errado para ensinar para o meu filho? E aí, né, para explicar, eu digo que, na verdade, o Marshall Rosenberg, ele traz a história, né, de onde surgiu esse negócio de comunicação não violenta. Ele diz assim que alguns antropólogos e historiadores foram, né, mapeando até coisa de 8.000 anos atrás, 8.000 anos, e eles dizem que naquela época, pelos registros que se tem, pelos estudos que se fizeram, as pessoas não tinham conflitos, né? Naquela época que a gente só caçava e colhia o alimento, os humanos não tinham conflitos entre si, eles viviam em paz, porque a linguagem deles, ela era, a cultura, como era representada, né, que eles foram estudar, não tinha o que nós temos hoje tão inserido na nossa cultura, mas de uma maneira tão enraizada, que a gente nem consegue discernir o que é a gente e o que colocaram na nossa cabeça, né, como sendo verdade, como sendo certo e errado. Tanto que as coisas mudam, né, o que era certo até tempos atrás não é mais certo agora, não é verdade? E por quê? Porque não é a verdade em si, é apenas a interpretação do que é a verdade, do que é o certo e do que é o errado, né? E ele diz que há cerca de 5.000 anos, ainda segundo esses antropólogos que ele diz que confiava, né, nos estudos deles, começou a ter uma certa leva de pessoas que se diziam mais especiais, mais próximas de Deus, mais próximas da realeza, né? Então, que elas eram mais aptas a dizer o que era certo e o que era errado, e aí foi que se criou, resumindo, a cultura da dominação, né? Na cultura de dominação, uns determinam o que é certo e o que é errado, e os outros obedecem. E quem não obedece tem que ser punido. Foi aí que começou toda essa nossa cultura de que nós temos que punir quem está errado, né? Então, quando o nosso filho, no lugar de estudar, fica no videogame, ele precisa ser punido, porque ele está errado, né? E tudo isso, trazendo assim, né, para a linguagem mais próxima das mães dos adolescentes, fala, mas é óbvio que ele está errado, ele não vai ter futuro nenhum. E aí fica lutando, batendo, como que é? Batendo dando murro em ponta de faca, tentando parar a cachoeira, como eu tenho usado também essa analogia, né? O filho adolescente, ele não quer mais ficar tão perto dos pais como era quando ele era criança. E esse é um processo natural do desenvolvimento do ser humano, mas as mães, principalmente, né, pais também, mas eles não aceitam isso, eles se doem, né? Porque eles interpretam aquela atitude como uma afronta pessoal, como uma ofensa, como um insulto, e chamam isso de rebeldia, chamam isso de... colocam os vários rótulos, os vários nomes, né, conforme a capacidade deles de interpretar, como eles estão vendo aquela situação.
E aí, essa situação de certo ou errado vai muito de acordo com o que você está interpretando, com a perspectiva que você tem do assunto, né? Quando você... Pode falar. Sim. O que eu gostaria de dizer agora é que a percepção ela é muito moldável, assim. Ela precisa de manutenções também. Por quê? Voltando à analogia do óculos também. Naquele momento em que você sofreu ali por causa da torneira, né? Que ficou bem marcada ali na tua fala, né? O que que aconteceu? Eu acho que estava faltando só manutenção ali no teu óculos ali, porque a gente vai se acumulando de coisas, né? A gente acumula muitas vezes as experiências, as frustrações, e aí é como se estivesse passando por um local onde a nossa viseira, né? As lentes do nosso óculos elas ficam embaçadas ou trincadas. Por exemplo. Então, o que acontece é que a gente está parando mais para fazer a manutenção dos nossos óculos, dessa percepção. Para quê? Parar, dar atenção, que é a percepção, ela é moldável, como eu falei, e se questionar o que que aconteceu para que eu ficasse frustrado. O que que aconteceu para tal problema que eu tive na relação comigo, com meu filho, por exemplo, acontecesse, né? Os focos de tensão que a gente chama, a gente já não para se questionar a respeito das próprias dos pontos de vista, as verdades, e vai levando a vida e ignorando No esses automático. problemas, no automático, exatamente. E ignorando esses problemas por causa da correria, que é o nosso modo de vida hoje, a gente vai só adiando o problema e ele vai se tornando cada vez maior, né? E afastando, o pior de tudo é afastando as pessoas da gente, porque a gente vira ilhas, assim, né? As famílias hoje, elas estão literalmente ilhas, elas já não são um grupo de pessoas que agem muitas vezes por um único objetivo, em busca de um único objetivo, que se apoia, que se sustenta, mas são ilhas, famílias, né? Cada um fica no seu quarto, com o seu celular, com a sua verdade, com a sua opinião. E não se dão simplesmente, às vezes, a oportunidade de rever suas próprias verdades, fazer a manutenção da sua percepção, ver que o outro também tem um pouco de certeza, de verdade naquilo que ele fala, porque a gente fica só preso no nosso foco, né? A gente só fica preso através da nossa forma de ver o mundo e não ver que existem hoje 8 bilhões de formas de ver o mundo, né? Pois é, mas isso é uma coisa que eu tenho defendido, Fran, que é o seguinte, não sei se você vai concordar comigo, mas eu penso o seguinte, eu tenho visto isso, e eu tenho falado muito isso aqui nas minhas redes sociais. Nós, as mães, nós não recebemos instrução sobre manutenção de óculos. Nós não fomos ensinados, se não é assim que faz, né? Se não é assim que faz, não é punindo, como é que é então? Porque ninguém ensinou, ninguém falou a respeito disso, às vezes existem alguns livros, algumas teorias, algumas coisas assim, mas na prática, no dia a dia mesmo, como é que faz? Né? Se o carinha fica ali o dia inteirinho. Agora, por exemplo, o que está acontecendo? Os adolescentes, e as mães estão pirando, né? Os adolescentes, eles estão invertendo noite pelo dia. Então, eles dormem o dia inteirinho, vai acordar 4 horas da tarde, e aí passa a madrugada inteirinha jogando Free Fire. Elas odeiam muito esse videogame Free Fire, Sim. né? E quando a gente vai ver o lado dos adolescentes, né, o que é tão errado assim, na verdade, eles só estão, assim, encontrando maneiras de sobreviver àquilo, porque nós, adultos, estamos sob muita tensão, né? Temos vários fatores que estão nos pressionando nesse momento emocionalmente. Mas os adolescentes, eu queria muito que as mães pudessem lembrar de quando elas eram adolescentes, um episódiozinho só que fosse, que ilustrasse o quanto, para eles adolescentes, é muito pior do que para a gente. É muito pior, porque tudo para eles é mais intenso. É muito mais intenso. Eu vi uma pesquisa, Frank, desde 1952 até 2008, aumentou 800%, 8 vezes mais, o número de suicídios entre adolescentes. Entre adolescentes. Então, assim, o que acontece? Eles são muito mais vulneráveis sob o ponto de vista
de saúde mental, inclusive, do que os adultos, porque para eles é tudo muito assim, sabe, fim do mundo mesmo. E eles estão nesse momento vivendo toda essa tensão como nós, só que muito mais intenso, porque já é natural deles sentir assim essa intensidade. Eles não têm a mesma vivência que nós adultos, né? Porque de um jeito ou de outro, a gente foi dando o nosso jeito, né? A gente foi encontrando nossos caminhos de dar uma limpada naquela lente e começar a ver com outros olhos, ver com por outras perspectivas para sobreviver. Eles têm muito menos tempo de estrada do que a gente fazendo esse exercício. Então, para eles é pior. Então, como é que eles estão dando conta desse momento? Justamente se isolando, se juntando com a tribo deles, se juntando com as pessoas que os entendem, né? Porque eles dizem que as mães não os entendem, os pais não os entendem, e tentando se anestesiar um pouco, encontrar algum tipo de prazer dentro de todo esse caos emocional que eles estão vivendo também. E aí, o que acontece, né? A mãe, ela tem a seguinte perspectiva, ela tem o seguinte olhar, vivendo como ele está fazendo agora, quando as aulas voltarem, vai ser ruim, porque ele vai ter muita dificuldade de acordar de manhã para voltar à rotina normal, né? Pós-pandemia, pós-isolamento social. Então vai ser muito ruim. E ela está preocupada que ele mantenha essa rotina, principalmente por causa disso. Lógico que existem muitos outros fatores, né, relacionados à saúde, não só mental, mas física também. O sono regula uma série de situações dentro do nosso organismo, né? Inclusive do aspecto físico, mas não é um mês, 2 meses que vai fazer tanta diferença ao longo da vida. Então, tá faltando para amanhã aí um pouquinho, né, de equilíbrio, de dosar aquele remédio e veneno, Sim, né? sim. E faz sentido para vocês o que eu estou falando? Sim, faz sentido. E eu gostaria até de, com o objetivo de simplificar ao máximo, assim, esse problema que enfrenta entre gerações, né? Entre gerações de 30, 40 anos, 20 anos, e até mesmo adolescentes, né? 15 anos de hoje que nasceram aí, depois dos anos 2000, onde a gente já está imerso praticamente na tecnologia, dependente da tecnologia, porque eu nasci em 94, então eu peguei essa bem tecnologia assim explodindo, né? Através da televisão, principalmente dos celulares que estavam se transformando naqueles gigantões assim, naqueles menores, mas ainda não eram coloridos, enfim. Eu entendo muito bem o quão é difícil entender tudo isso num mesmo espaço, muitas vezes, dentro de então, em busca disso, qual é o primeiro passo que eu acredito que a gente tem que fazer? É entender que essa onda de tecnologia, de vida corrida que a gente tem hoje, olha só, ela é diferente daqueles primórdios da humanidade. Tem alguns fatores que a gente simplesmente vê agora, assim, não precisa de muito estudo, não precisa, é só ir mesmo. Como, por exemplo, você imagina que os homens das cavernas, as mulheres que viviam da plantação, isso e aquilo, se preocupavam com o que vai acontecer o que iria acontecer no dia seguinte com o chefe cobrando, com o problema que eles tinham com os colegas de serviço, com o vizinho barulhento. Não existia isso, era cada um no seu cantinho, era assim, era tudo mais distante. A população não morava tudo em prédios, como vive hoje, né? Um em cima do outro, um cuidando, um lidando com o problema do outro, sem resolver seus próprios problemas. Não tinha que contar para o outro. Ô, Fran, tá A cortando um diferença pouquinho o era seu muito grande. som. Oi. Fala de novo. Então a diferença era muito grande. Era básica, simplesmente com a alimentação, com a criação dos filhos que ajudavam na mesma realidade dos pais, ali na roça, muito provavelmente, ou voltando mais lá atrás ainda, com a própria sobrevivência que era colocada em risco por talvez algum animal, alguma coisa assim, que entrava no território, enfim,
a diferença era muito grande. Hoje a gente está sempre preocupado com alguma coisa que está para acontecer fora de nós. A gente não tem tempo para se relacionar com a gente mesmo. A espiritualidade, tendo seus pontos negativos e positivos ao longo da história, ela colocava as pessoas para sentar, para deitar e conversar consigo mesmo, até certo ponto, consigo mesmo, com suas dúvidas, com as suas certezas, dialogar com as suas frustrações, chorar sozinho. Então a gente tinha muito mais esse tempo de diálogo com a gente, com a natureza e com o que a gente entendia, até mesmo hoje entende ser Deus na nossa vida, né? Então, hoje a gente está toda hora ligado no 2000, no 200, mais do que 200, eu diria, por causa dessa tecnologia que está toda hora do nosso lado, cheio de notificação, toda hora buzinando no nosso ouvido. A gente acorda, já liga o celular, já vem aquela luz que não é natural de nenhuma maneira, aquele som. Tudo isso, a todo momento, como a gente não tem controlado ao longo da nossa história, tem colocado a gente num estado de reatividade, onde o nosso sistema, a nossa fisiologia, ela não conseguiu, no tempo, ainda se adaptar a isso naturalmente. A gente se Porque é adaptou muito muito. rápido, né? A mudança tem sido cada vez mais rápida. A cada 5, 10 anos, a gente tem o dobro de informações que tinha 5 anos atrás. Então, imagina o adolescente em meio a um momento de desenvolvimento ali, que envolve hormônios, a flor da pele, né? Que está descobrindo o mundo, o horizonte, a visão dele é muito maior do que quando era criança, que só conseguia ver seus pais, seus vizinhos ali, o horizonte, né? Ele consegue descobrir que tem gente no outro lado do mundo e que ele pode hoje, através do celular, conversar com as pessoas. Então, lidar com esse mundo de possibilidades, com esses hormônios, a flor da pele gritando para eles, sai de casa, corre, aproveita essa vitalidade toda que eles têm. E, ao mesmo tempo, com as regras dos pais que não são bem dialogadas, por causa da pandemia, os pais também foram privados da possibilidade de entender seus próprios problemas, porque tiveram pais autoritários, muito provavelmente, na geração anterior. Fica muito difícil, fica difícil mesmo para o adolescente receber todas essas regras e ver que o mundo está dizendo assim, faz o que você quiser, né? Entra na internet, tudo é possível hoje. É um conflito muito grande. É um clamor interno, né, que vem para eles. Isso é o desejo do adolescente, ele é muito contrário ao desejo das mães. E aí eles ficam nesse conflito, cada um querendo puxar para si quem é que está certo. Né? E aí, quando está todo mundo preso dentro de casa, isso se intensifica ainda mais. Mas, Fran, fala para mim uma coisa, você tem alguma dica para as mães? Porque, assim, a minha percepção, Fran, é que, assim, tudo seria mais simples de resolver, todo esse conflito entre as mães e os adolescentes seria mais simples de resolver se elas conseguissem mudar um pouco o tipo de óculos que elas usam, ou mesmo dar uma manutenção, como você chamou, e ver com um outro jeito de olhar, ter empatia, que é o que o Marshall Rosenberg prega, né, para a gente procurar entender o lado do outro. Né? Ele, inclusive, fazia mediação, não sei se o quanto você conhece dele, ele fazia mediação de conversas entre pessoas de tribos rivais, em que havia, assim, uma tribo tinha matado membros da família do outro, e ele colocava todo mundo na mesma sala, e com a técnica que ele desenvolveu, né, que são 4 passos para comunicação não violenta, ele fazia o pessoal parar de ter o conflito, amenizar o conflito de décadas, né? Então, assim, se você tem alguma dica, o que você poderia dizer para as mães? Porque eu acho que é a maneira como ela está internamente, esse estado de chorar por causa da torneira. Eu uso essa analogia para dizer que o jeito que ela está percebendo toda a situação faz com que ela ataque, né? Parta para uma atitude e que imediatamente depois ela geralmente se arrepende. Ela faz algumas coisas, ela toma algumas atitudes, algumas ações e logo em seguida se arrepende. Queria saber se com o conhecimento que você tem, se você consegue dar alguma dica para a mãe do que ela poderia fazer para melhorar esse aspecto. Com certeza, Val.
A partir do que eu falei antes, desse caldeirão, assim, onde está tudo misturado, né, desse entendimento que a gente tem, que o tempo de evolução da humanidade não deu tempo para a gente se adaptar nesse ritmo, é importante a gente lembrar que existem coisas que não foram perdidas em meio a tudo isso. Eu digo isso em relação a valores. Nossos pais, a geração dos anos 80, 70, enfim, recebeu valores, virtudes, coisas que são essenciais para a vida do ser humano. E continua lutando dia após dia para pôr na mesa, por alguma coisa que o move, ele está preso aos seus valores. E eu estou começando por aí porque os pais de hoje, os pais dos adolescentes de hoje, precisam sempre lembrar quais são seus valores, seus maiores objetivos de vida, para poder lidar com os problemas que estão enfrentando dentro de casa da melhor maneira. Valores são como a rocha onde a gente né? Então a gente por aí trabalhando o nosso eu, não procurando resolver o problema a partir do outro, do nosso filho, do vizinho, seja qual for a pessoa com quem a gente está querendo resolver algum problema, ou das condições externas. Por quê? Porque a gente está tarefa de saber que isso não dá certo. Não está dando certo mais hoje. As pessoas à nossa volta, as condições, quando a gente se volta só para a partir do outro e fizer isso naquilo, a gente não move as pessoas de dentro para fora. Isso é um positivo, mas já vai ficar mais claro, eu prometo aqui mais para frente. Então as pessoas veem que no mundo de possibilidades, os adolescentes principalmente, hoje não existe verdade, sabe? Hoje não existe um argumento que seja cabal, assim, que dite mesmo o que as coisas podem ser. Então o segredo se volta para a forma como a gente se relaciona. O segredo, as regras não são claras, né? As regras do jogo não são claras mesmo. E o segredo para lidar com a manutenção da percepção e logo com o nosso relacionamento é simplesmente a forma como a gente se relaciona a partir daí. O primeiro dado já foi dado. Peraí, Fran, tá cortando de novo. Eu acho que tem algum problema com o som. Às vezes eu não consigo ouvir o que você falou. Tá certo? Tá me ouvindo? Aí ela tá falando no microfone. Eu não sei. Aconteceu isso comigo na live com a Andrea? A mesma coisa. A minha fala às vezes ficava meio abafada. Tá me ouvindo? Tô ouvindo bem melhor agora. Então tá bom, é que eu tirei o microfone, agora deve ficar melhor. Então, eu estava falando assim que a partir desse entendimento que a forma como a gente se relaciona com os outros é a base para a resposta dos nossos problemas, a gente tem que voltar o nosso olhar para dentro. E aí tá dado o primeiro passo para a manutenção da nossa percepção. Para você resolver de fora. Olhar para nós, o mais específico e claro possível, é olhar para os nossos pensamentos. Como nós estamos com os nossos pensamentos? Porque os nossos pensamentos eles são como sementes. Todo momento a gente tem sementes, tem na cabeça, tem plantado essas sementes no nosso cérebro, no nosso terreno cerebral, na nossa mente. E essas sementes vão crescer. E daí vem os nossos pontos de vista. Daí, os nossos pontos de vista, a nossa forma de compreender o mundo a nossa forma de levar a vida. Se eu sou um pai muito criterioso, eu quero Tá falhando de novo. O Alfredo tá sinalizando aqui que tá falhando de novo. E para mim também, às vezes, sua voz some muito. Eu não sei por que acontece isso. Bom, vamos lá. Qualquer coisa... Vamos continuar tentando. De onde eu parei? De onde você me ouviu? Por último. Eu ouvi até o final que você estava falando dos pensamentos, que são como sementes. Isso. Então, entendendo essa analogia, os pensamentos que a gente
cuida, a gente alimenta, vão fazer com que a gente tenha certas emoções, com que a gente, durante o nosso terreno, cresçam mais árvores de certas emoções, positivas ou negativas. Isso fica a critério de cada um. Então, e as emoções estão ligadas aos nossos sentimentos e ao nosso comportamento que molda a realidade dos nossos relacionamentos. Entende? Primeiro passo, olhar para dentro, cuidar dos nossos pensamentos. Os nossos pensamentos são alimentados pelo quê, Valquíria? Pelo que a gente vê a todo momento, pelo que a gente está, pelos nossos passatempos favoritos, pelo que a gente faz durante o banho, sabe? Se a gente alimenta os nossos conflitos de família lá no banho, a gente está toda hora, meu Deus, eu tô errado, por que contou isso, aquilo, ou a filha, enfim. Eu estou alimentando pensamentos negativos a respeito de uma pessoa a todo momento. Então, a árvore do conflito dentro do que eu estou alimentando, ela vai crescer. Agora, se eu quero ver isso, eu tenho que alimentar pensamentos, emoções, sentimentos positivos que me levem para uma resposta, sejam, de alguma maneira, uma árvore dentro da nossa cabeça de resolução de conflito e não de fortalecimento desse conflito. Assim, Bingo! nossa Foco realidade na vai mudar. solução. Foco na solução. E Isso. você E sabe não que isso é fica... uma coisa muito curioso você dizer isso, Fran, porque assim, isso é uma coisa que eu vivo me debatendo com as mães, porque elas dizem assim: a gente tem mais 15 minutos só, temos que fazer rapidinho aqui. As mães se debatem muito naquela questão assim: ah, mas ele que tem que me obedecer e ponto. Ele que tem que me obedecer. E não consegue perceber que batendo nessa tecla, ela não vai conseguir o resultado que ela deseja. Por que ela quer a obediência? Porque ela quer o melhor para ele. Ó, a Lê tá falando aqui, ó, esse menino não existe. É uma paixão mesmo, viu, Lê? Eu sou apaixonada pelo Fran também. Elas não percebem, Fran, que elas mudando o olhar, focando no que elas estão querendo, qual que é o objetivo final delas, elas vão ter muito melhores resultados do que continuar batendo nessa tecla. Algumas falam assim: ah, eu batia, minha mãe me batia e eu virei gente. Né? Então, assim, tudo bem, mas sua mãe só tinha esses recursos. E a época em que sua mãe te batia era outra muito diferente. As mães estão batendo nos adolescentes. Está resolvendo? Você está achando que está dando bom? A maioria acha que não, porque ela bate, aí bate de novo, aí bate de novo, até o ponto do menino, às vezes até revidar. A gente está vendo casos assim, foge de casa, explode, sai xingando todo mundo. Eu canso de ver isso. Então, assim, quer uma coisa, tem um objetivo, mas não está disposto a fazer o que é necessário para alcançar aquele objetivo. Quer que seja do jeito que sempre foi. Só que as coisas mudam, né? Se ela está enxergando essa situação pela lente que ela está usando e não está tendo resultado, talvez o mais eficiente fosse mudar o foco, mudar a maneira como ela está olhando a situação e tentar outras abordagens para ter o resultado. O menino tem que obedecer e ponto. Tá, e o que você vai fazer para ele obedecer? Ah, vou continuar fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo. Então eu continuo alimentando, porque ele tem que fazer, porque ele que está errado, porque ele que é rebelde, porque ele que não me obedece. E vai deixando na mão do próprio filho, né, do destino, das coisas externas, determinarem como é que ela vai alimentar esses sentimentos. No lugar de tomar para si a responsabilidade de, não, pera, se eu mudar o foco aqui, talvez eu consiga enxergar de uma outra maneira, não explodir tanto, né? Não ter essas explosões que acabam criando esses conflitos. Se bem que assim, né? Tem temperamentos que explodem, tem temperamentos que implodem. E eu ainda não cheguei a uma conclusão de qual dos dois é pior. Acho que nenhum dos dois. Eu diria que é um equilíbrio sempre, um equilíbrio que está sempre pautado na responsabilidade. Você falou de uma palavra que é essencial e falta muito nos dias de hoje. Se cada um tivesse bem atento e consciente sobre a sua responsabilidade em tudo, nas palavras, nas ações, nas escolhas, nós teríamos coisas melhores. Por quê? Porque todas as pessoas estão tão voltadas para fora e pelo que para o que acontece ao redor delas, assim como nossos filhos, adolescentes, jovens hoje em dia,
que a partir daí, ninguém mais hoje tem a coragem, entre aspas, a coragem de assumir a responsabilidade sobre a forma como se comunica, como se porta, como tem criado seus filhos, e aí passar essa responsabilidade adiante. Agora eu levanto até uma pergunta interessante diante do que você estava falando, que é, bom, se eu, pai, hoje crio o meu filho na base do autoritarismo, das regras, das explosões, muitas vezes, com as melhores intenções lá no fundo, quero exigir dele que ele também administre bem suas emoções, também tome as melhores escolhas, cuide do tempo que ele despende para os seus lazeres, para os jogos, para isso, para aquilo. Como que eu quero isso do meu filho se eu mesmo já nas minhas escolhas, no exemplo que eu estou dando para ele, eu já não faço? Eu não administro as minhas emoções. Eu não cuido da forma como eu não faço, eu não rego na cabeça dele as boas sementes. E só faz isso quem tem em seu jardim aqui da mente boas sementes também maduras, crescidas. Então, volta para a questão anterior. A gente precisa trabalhar mais o nosso mundo interior, as nossas nossa forma de ver o mundo, para poder conseguir moldar no outro alguma coisa positiva. E o exemplo é o que mais convence alguém. Não precisa falar. Exatamente. Tem pais Exatamente. Olha aqui, ó. Ó, Fran, isso que você está dizendo, né? O Alfredo ele tinha feito um comentário anterior, eu ia trazer aqui para gente, e depois passou, e agora ele fez outro também muito pertinente. Você estava falando, né, da questão de quando a gente alimenta os nossos pensamentos adequadamente, a gente nutre, né, esse jardim que está dentro da gente com um bom alimento e não com o lixo que a maioria de nós tem consumido, a gente acaba tendo um autocontrole maior, um autoconhecimento maior para lidar com essas situações conflituosas, né, com os jovens. E aí o Alfredo disse assim, ó, eu percebi por experiência própria que muitas vezes a forma como se fala influencia muito como o jovem recebe a informação. E depois ele ainda disse outra coisa aqui, ó, que muitas vezes o jovem tem medo de se expressar, né? Pois pode receber represália. Pode não, a maioria das vezes recebe, né? As mães reclamam muito. Eu queria que meus filhos me tivessem como amiga, né? Eu queria que eles contassem comigo, que eles não se isolassem. Eles não me falam nada, né? Meu filho não me conta nada. Só conta para os amigos, prefere os amigos. Só que toda vez que tenta falar, o que vem é justamente a reação que é consequência de todo aquele estado mental, eu chamo de estado mental, né? Aquele estado emocional que a pessoa está e que a maioria das vezes é alimentado por esses pensamentos em looping, né? Tem uma pesquisa, Fran, que diz que os elementos químicos, né? As endorfinas, os corticoide, adrenalina, os elementos químicos que regulam, que nos fazem ter a emoção da raiva, ela dura no organismo humano 90 segundos apenas, é 1 minuto e meio. E todo o resto, sabe essas pessoas que ficam com raiva o resto da vida? Todo o resto, depois desses 90 segundos, é exatamente o fruto disso que você está dizendo aí, de realimentar os pensamentos com esse looping, né? Esse pensamento que vai conversando consigo mesmo, né, debatendo consigo mesmo e alimentando ainda mais. Então, eu acho que para a gente concluir essa nossa conversa, eu acho que talvez se a gente prestar mais atenção, ter uma percepção mais clara a respeito de quais são esses pensamentos que a gente está mobilizando dentro e alimentando dentro da cabeça da gente, talvez a gente tivesse condição de estar num estado emocional mais sadio para que as nossas reações, para quando o filho vem, né, expressar alguma coisa, falar alguma coisa a respeito dele próprio, não fosse tão agressivo, tão contundente, né, não chegasse a ser uma represália, como o Alfredo Lima aqui falou. A Alessandra está pedindo para a gente salvar a live. Tá bom, Lê, a gente vai salvar. Obrigada, linda. Olha aí, Alfredo, exatamente. É isso, Fran. A gente tem mais uns minutinhos. Vamos fechar? Quais são suas conclusões aí? O que a gente diz para essas mães desesperadas,
né, a respeito de a perspectiva que pode mudar, né? Porque a gente diz que a maneira como ela olha é que determina como que essa comunicação com o adolescente se dá, né? E o que vamos dar uma dica para elas de como elas fazem para melhorar isso? Dá um fechamento nesse sentido. Bom, para a gente quebrar esse ciclo de erros que a maioria da nossa população vem carregando nas costas, assim, e passando sempre para a próxima geração, esperando que o mundo seja transformado, né? Se eu não fiz, meu filho vai fazer, etc e tal. Eu vejo muito disso, assim, né? Para a gente quebrar esse ciclo e ser mais responsável pelo que nos acontece e mudar de fato a realidade, até mesmo a partir da nossa família, né? Eu vejo que é preciso olhar para dentro, como eu falei antes, mas fazer um treinamento, pegar essa necessidade de olhar para dentro e mudar e fazer a manutenção da nossa percepção a todo momento, tomar isso como um compromisso de fato e exercitar isso, porque é preciso um exercício, um treinamento em cima disso, a partir de meditação. Entre outras palavras, meditação pode ser, para o caso de vocês que estão me vendo, em, na realidade de cada um momento de oração, um momento em que eu coloco luz, consciência sobre o que eu estou vivendo, sem julgamento, sem preconceito, sem que a nossa mente, ela de ali excitada, né, naquelas fofocas, em que a gente sempre é o centro das atenções, eu sou certo, eu sou isso. Meditação, hoje, é uma ferramenta que permite com que a gente treine essas capacidades de observação da realidade de uma forma ampla, melhore as nossas análises, se desprenda dos nossos preconceitos, verdade, isso, aquilo, para tomar uma melhor decisão, outro, para minha conta. Então, é preciso tomar isso como compromisso de meditar do seu jeito, da sua forma, e colocar sobre todas as questões, elas, ao seu ver, precisa se permitir sempre estar melhorando enquanto pessoa. Não acreditar que eu sou adulto hoje, porque eu estou aqui, por exemplo, sou da verdade. Não, pelo contrário, estou aqui num processo de melhoria contínua, né? Eu estou com vocês, com outras pessoas. Exercício, né, Fran? E os nossos filhos também precisam ver em nós, né, os pais de adolescentes, esse exemplo de pessoas que estão se permitindo melhorar, que não estão na verdade, que praticam a interiorização através da meditação, as melhores escolhas, conforme suas limitações, né? A gente sabe que todos nós somos imperfeitos, mas mesmo assim são ilusórios. Está nas redes sociais, está no naquela roupa que a gente veste todo dia, que eu chamo ego, mas então é preciso, eu indico aí como uma contribuição, o exercício da meditação, um treinamento, de fato, como se fosse academia, diário. Você pode minutos, e aí assim por mas é preciso voltar a ir aí sólido, porque senão a gente vai sempre ficar igual a uma bandeira. Conforme o vento bate, vai para um lado, vai para o outro, os nossos filhos vão ser e estão num período de onde eles estão construindo o caráter deles, eles estão aí cheios de hormônios, de certezas até mesmo que estão passando. Então eles vão na cabe a nós ser uma ponte para eles. Tem que descobrir o videogame, outras relações, a ponte por onde eles vão poder conhecer as experiências que eles tanto desejam. Mas enquanto a gente em ser uma muralha em torno deles, dizendo, olha, faz isso, faz isso, eles vão se sentir presos e a sensação de um presidiário ou de um escravo é de sempre querer fugir. E é por isso que
como você disse lá um pouco mais no início da nossa live hoje, assim, o que mais se busca hoje são momentos de fuga. Nos videogames, em outras relações, em namoro, em sair de casa. Toda hora o que mais grita é esse sentimento de fuga, porque a casa, a relação com os pais se tornou mais uma prisão do que um espaço de diálogo e crescimento, de apoio. Verdade, verdade. É isso, então esse exercício, né, que faz a gente ter mais clareza dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, e isso vai fazer a gente desenvolver a nossa paciência, como o Alfredo falou aqui também, né, da gente ser mais... ter mais amor e mais paciência para lidar com eles, né? Aí a Andrea pratica yoga faz bastante tempo, acalmar nossa mente e assumir nossas falhas para ajudar nossos jovens. Bem isso. A Andrea também foi chefe de escoteiros, o Alfredo também. Esse pessoal está mais acostumado a lidar com os jovens, consegue ter um pouco mais de empatia. Ô, Fran, nosso tempo está acabando aqui, eu estou ficando triste, queria ter mais umas 3 horas para a gente bater esse papo. Vamos marcar mais vezes? Vamos marcar e aí a gente avisa o pessoal aqui no Instagram, né, nas próximas transmissões, tem com novos temas e conteúdos mais ainda para a gente começar essa caminhada, é uma jornada mesmo. É isso aí, vamos juntos. A gente Se cada um fizer um pouquinho, né? Oi? Se cada um fizer um pouquinho, a gente consegue se ajudar, não é? Tem uma frase, só para a gente fechar aqui e se despedir, tem uma frase que diz que vem do escotismo também, tá? Os pequenininhos a gente usa a ludicidade com base no livro do Mowgli, o Menino Lobo. E tem uma frase que passa assim, né, as máximas, os valores, né, da sociedade em que eles vivem, que diz assim: a força do lobo está na alcateia e a força da alcateia está no lobo. Então, se cada um, né, se apoiar, fizer um pouquinho, a gente consegue fortalecer todo mundo. E a alcateia estando forte, a gente individualmente fica forte também, né? Então, por isso eu queria te agradecer, viu, meu amigo, por ter participado aqui, a gente ter passado essa hora conversando, tentando dar uma luz aí, né, para as pessoas conseguirem olhar mais para si, colocar máscara de oxigênio em si, né, e evoluir para ter menos conflitos, menos dor com os seres que mais amam, né? Isso, e a partir daí, gente, é a partir da essência que vibra dentro de nós, que todas as estratégias, não importa, a gente poderia ter trazido, eu tinha até mais coisas separadas aqui para entregar para vocês, mas todas as estratégias de comunicação, de assertividade, bem, só pode dar certo se a gente trabalha bem a base. É isso aí. Obrigada. Emite a mensagem ao invés de como a mensagem está sendo entendida pelo mundo, enfim. Obrigada, Fran. É isso aí. Obrigada, gente. Muito obrigada pela participação aqui, viu? E a gente se vê uma próxima vez. Beijo. Fica com Deus, Fran. Obrigada. Obrigado, tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.